por mais competente, por mais inteligente que seja, não tem como uma pessoa conseguir saber tudo. E saber tudo num nível de detalhe tão aprofundado, tão assim, tão minucioso como é a logística. Tem muita coisa para se saber, são muitos detalhes. E é difícil você conseguir dominar exatamente todos os detalhes em todos os campos da logística. Não é improvável que exista alguém que tenha esse conhecimento nesse nível. E o gestor, ele não precisa ser, então, um excelente técnico. Por quê? Ele não precisa conhecer tudo no mínimo detalhe. Ele não precisa ir lá naquele detalhe onde ele vai conseguir fazer a vírgula. Mas ele tem que saber o quê? Ele tem que conseguir olhar o todo. Ele tem que ter uma capacidade de questionar, uma capacidade de olhar todos os processos, dele entender os processos, dele conseguir, que a gente costuma falar, ligar os pontos. Ele tem que ter essa capacidade analítica, essa capacidade, essa visão sistêmica muito apurada. Isso é muito importante. Por quê? Porque aí ele vai ter os técnicos, vai ter os especialistas, as pessoas que conhecem de forma bem aprofundada cada um daqueles temas e vão conseguir entrar no detalhe, seguindo a orientação do gestor. O gestor vai ajudar isso. Então, o que as pessoas acabam cometendo de erro nisso? Que para você se tornar um gestor na logística, definitivamente, você não precisa ser um excelente técnico. Não vai ser isso que vai fazer com que você chegue lá. Você tem que ser excelente em outras coisas. Você precisa ter outras habilidades, e são habilidades que vão além da técnica. É muito mais do que simplesmente técnica. É muito mais do que simplesmente conhecimento em logística, nas atividades aí do dia a dia, no nível do detalhe, do detalhe, do detalhe. É muito mais do que isso. E aí, quando você não sabe disso, o que acontece? O profissional, ele acaba colocando todas as fichas dele, investe tudo que ele pode, no quê? Em cursos, em treinamentos, que vão torná-lo um técnico cada vez melhor. Eles vão investir, e assim, eu te falo uma coisa, não tem problema nenhum em ser um excelente técnico, de forma alguma. Não estou falando isso. Só que necessariamente, não necessariamente, por você ser um excelente técnico, você vai se tornar um gestor de logística. Esse é o principal ponto que eu quero trazer para você. E por que um fato de você ser um excelente técnico não vai te credenciar para você estar ali na linha sucessória, vamos assim dizer, para você ser promovido e chegar a uma posição de gestor na logística? Por que não é sendo excelente técnico que vai fazer com que você fique ali na linha de promoção para se tornar um gestor? Pelo seguinte, os profissionais que são excelentes técnicos, eles são muito importantes mesmo, para tocar tudo o que acontece no dia a dia da logística, para rodar ali o dia a dia das operações. E eles conhecem muito mesmo, eles são bem especializados, têm um nível técnico muito forte, e eles conhecem muito de um determinado assunto. E conseguem desempenhar muito bem as suas funções relacionadas àqueles assuntos que eles dominam bastante. Os profissionais com um alto conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, eles conseguem fazer isso muito bem. Só que eu não tenho dúvida nenhuma que um excelente técnico, ele consegue entregar ali o que a empresa espera dele como resultado, ali para aquela função para o qual ele foi contratado. Um excelente técnico consegue entregar. Por quê? Porque ele conhece muito bem ali o dia a dia daquela atividade que ele executa. Só que é uma coisa que não vai fazer com que você abra as suas oportunidades na empresa.
E olha, ter excelentes técnicos na empresa vai ajudar muito o gestor. Não tem dúvida nisso. Todo gestor, ele quer ter pessoas com conhecimento técnico muito bom próximos dele. É importante porque ele consiga entregar os resultados da área. Então por que um excelente técnico ele não estaria ali na linha de sucessão então para se tornar um gestor? Porque não adianta você ser um excelente técnico, você saber tudo sobre armazenagem, saber tudo sobre transporte, saber tudo sobre estoque. E quando tem um problema ali na logística, no dia a dia, você não sabe resolver. Não vai adiantar nada todo esse conhecimento técnico. E o simples fato de você ter um conhecimento técnico em uma determinada área da logística não significa, não prova que você é um profissional que sabe resolver problemas. Uma coisa não está relacionada com a outra. O fato de um profissional ter um alto conhecimento técnico em uma das disciplinas da logística, como eu disse, armazenagem, transporte, estoque e outras, não prova que ele sabe resolver problemas. E esse, inclusive, acaba sendo um grande, como que eu posso dizer, uma grande miopia. Uma grande miopia desses profissionais que têm um alto nível técnico. Por que essa é uma miopia? Pelo seguinte, o nível de conhecimento é tão alto que quando surge alguma situação que não está indo bem, algum problema, algum resultado que não está sendo atingido, ele tem uma convicção tão grande de que é uma determinada coisa que está causando aquele problema que ele não consegue abrir a cabeça, ter espaço para pensar em outras possibilidades. Por quê? Porque ele conhece tanto daquilo que ele já crava uma verdade, que ele costuma dizer, uma verdade absoluta. Fala, não, está acontecendo isso por causa disso. Mas não usou nenhuma técnica, não usou nenhum processo para conseguir entender se realmente a causa daquilo, a causa daquele problema, se realmente é aquilo que ele está falando. Ele está se baseando muitas vezes no que ele pensa ser. E por que isso acontece? Pelo alto nível de conhecimento técnico. Por achar que só por ter muito conhecimento técnico naquilo, ele já é capaz de entender as coisas de uma forma muito, como que eu posso dizer, resolver os problemas de uma forma muito simples. De já cravar, o problema é isso. Não estou dizendo que ele pode até acertar. Pode até acertar. Mas essa não é a melhor forma para você resolver problemas. Não é a forma que você realmente vai achar o que está realmente causando lá de dificuldade na operação. Não é a melhor forma. E muitas vezes esse achismo de achar que é aquilo e cravar com toda certeza que é aquilo que está causando aquele problema pode fazer com que acabe indo para o caminho errado. Porque a convicção é tão grande, não abre espaço para pensar em outras possibilidades e de repente crava todas as ações em cima daquilo, vai buscar implantar uma série de ações que no final das contas não vão surtir efeito.